nós na banda, que muitos simplesmente só sabem que Angola é aquilo que eles acompanham em Luanda, aquela marginal, daquilo que eles vejam dentro de Luanda, e muitos quando falam em conhecer Angola, é aqueles que pegou o avião, foi para Huila, mas não foi para Huila assim, aterrou em Lubango, mas não conhece a Huila. Só conhece Lubango, foi para Lubango, terminou o espetáculo em Lubango, bebeu, comeu, pegou o voo, voltou em Luanda. Foi para Benguela, mas não é para. Foi para Benguela, mas é pronto ao Lubito. Mas depois diz que conhece Angola. Diz que não há fome, a fome é relativa. Estás a ver? Então, é sobre isso. Então, foi uma vergonha. Nós temos em Angola situações muito críticas. Eu acho que muita gente nunca passaram um ano sem luz elétrica, 2 anos sem luz elétrica, mas existem pessoas que nasceram que nunca viram luz elétrica. Vivem como se não abandonam, é como se fosse que não fazem parte da Angola. Nada reflete, não tem estrada, não tem luz, não tem água, não tem nada. E quando aparece brasileiros a fazer o que eles estão a fazer em Angola, eu acho que o C4 deveria se comover como angolano, primeiro aplaudir, antes de criticar, aplaudir e juntar-se, dar também o seu suporte. Ele é músico, consegue angariar de cumbu, é fácil em Angola. O angolano gosta de festa, estás a ver? Do jeito que o MPLA fez no Quilambe. Quilambe é uma zona habitada. Aquele barulho que fizeram, não sei, também só tinha que ser mesmo em Angola, né? Porque tamanho daquela confusão, daquela desordem para se realizar no Quilamba, numa zona habitada, não sei, né? Como é que o MPLA encara isso. Então, logo demonstra que não há disciplina, não há disciplina neste partido. Então eu espero mesmo que os angolanos estejam mesmo a favor daquilo que os brasileiros estão a fazer em Angola, apoiam, porque nós somos um povo abandonado, o nosso governo não nos conhece, nosso governo não governa de festa, todo mundo viu ontem os gabaronos ontem a gritarem, a comerem, a beberem, e depois havia angolanos com muita fome a lutarem nacos, é uma vergonha, é só para ver a Angola que nós temos. Mas um partido sério, um governo sério, deveria refletir naquilo e tentar fazer o diferencial, fazer o melhor. Estás a ver? Então, e olhar o que os brasileiros estão a fazer, e não só estão ali só para dar de comer, estão a dar aquilo que é o pilar principal para o ser humano, educação. Estão a criar escolas que nós estamos a desconseguir de fazer, mas eles estão a fazer escolas. Então é algo que deveríamos levar com muita responsabilidade e muita disciplina antes de qualquer angolano abrir live e começar a falar à toa. Porque não, querem like. Você acha que o brasileiro quer like? Você acha mesmo que um brasileiro quer like? Você sabe o que é viver numa sociedade de 213 e tal milhões de habitantes? Você vai falar de like? Sabe quantos brasileiros usam a internet? Quantos angolanos fazem uso da internet? Um angolano músico, para ser visto mundialmente, tem que mudar a sua localização, tem que criar a sua conta, que é que criou a sua conta no Brasil, em Portugal, para ter visibilidade. É isso que eles fazem, porque nós não temos um mundo aberto, nosso mundo ainda é fechado, ninguém nos conhece, estás a ver? Então eu acho que o povo angolano, nós angolanos, temos que ter um bocadinho de respeito quando estamos nos direcionar às pessoas que estão a ajudar. Mano, estão mesmo a ajudar, estão a gastar seus fundos. Gentleman, peço só desculpa. Peço só desculpa, já vai continuar. Vai mesmo ser o único que vai poder abordar. Temos já aqui o convidado no live. Então vais terminar. Cotanacho, veja aí quem vai dar lugar. O convidado já está aqui entre nós para subir. O Gentleman termina e depois o Cotanacho então toma a liderança aqui do live para avançar. E veja que, Cotanacho, só para terminar. Esses likes, essas publicações que eles estão a fazer é uma forma de angariar fundos, porque é assim que eles conseguem. É preciso promover essas imagens para que haja indivíduos de fora que possam olhar isto e tiver um coração aberto e fazer as suas doações. É assim. Ok, nós, depois do convidado sair, vamos pôr o convidado, gentleman, depois do convidado sair, esse será o tema para levarmos depois do convidado. Por enquanto temos o convidado para questionar. E sabes que o convidado amanhã tem plenária, é segunda-feira e tem plenária. Nós não vamos poder manter aqui o deputado até muito tarde. Então, no mínimo aí vamos levar 1h30 com o deputado
e ele depois vai se retirar porque tem plenária. E pela hora lá já são 22h17. Por isso, temos que ver o tempo. Vamos então ver aqui, trazer o deputado. Nesse momento, as pessoas que depois questionarem o deputado vão ter mesmo que descer, que é para depois subirem novamente, depois do deputado ir. E agora, só uma palavra como... vamos pedir aqui desculpas ao irmão para, porque pronto, os restantes irmãos estão aqui no painel, vamos ter que ceder aqui um lugar, mas será o primeiro, depois da ronda daqui das questões a subir para... Essa é questão mesmo vossa de moderadores, né? Exato, eu já estou aqui a dar um sinal, depois vai subir meu irmão, só para cedermos aqui a janela para o convidado subir, tá bem? Prontos, sobe o convidado. Fica aqui no painel, aqui na rolagem. Todos vão subir, vão questionar, não há problema. Então, acho que devemos subir já o convidado para ficar aqui onde eu estou, nesse painel. E é melhor, eu não sei se já está aqui o pedido dele. Vocês, moderadores que estão aí, puderem puxar já o convidado melhor. Eu acabei de fazer mesmo o convite, é só o convidado aceitar e estar aqui entre nós. Vamos só aguardar alguns minutos. Se nos está a ouvir aí, deputado Equique, muito boa noite, é só aceitar, olha, já está aqui a subir, portanto, Cotanas, entrego-te a palavra. Ok, então, olha, aqui os painelistas, por favor, agradeço que abrissem os painéis, porque o deputado também vai abrir o painel, não é? E para conversarmos, ver se na cara, então, olho nos olhos e não estarmos aqui fechados. Vamos fazer esse exercício, por favor, abrirem as vossas câmaras antes de iniciarmos, então, a conversa aqui com o deputado Nelito Equique. Deixa então reforçar, dar aqui já as boas-vindas ao nosso convidado, deputado Nelito, a qualidade aqui do moderador. Tia Laura, Gentleman, Hitler, Cotangola, por favor, abram as câmaras. Cotanas, eu vou acompanhar aqui a rolagem. Vou aqui controlar a rolagem. Nesse momento não consigo abrir a câmara, independentemente do moderador, também tem que dar exemplo. Mas vou ficar a controlar a rolagem, porque eu estou numa zona da casa com menos barulho, então vou tentar arranjar aqui condições. Vou sair no instante, vamos dar lugar para cumprir as regras e até a Laura vai então moderar a live com Cotanas. Então vamos aguardar que abrem a câmara, Gentleman, Laura, Hitler, Gentleman, Laura, câmaras abertas para darmos então início da nossa conversa aqui com o deputado. Alô, Hitler. Hitler está aí. Hitler, está a ouvir, Hitler? Arranca, Nacho, arranca com a live. Sim, mas temos que abrir as câmaras. O Hitler está aí, se está a ouvir, ele abre. Meu telefone é Nokia lanterna, não vai dar. Mas tens que abrir, Hitler. Então, senão, é um caso sério. Se bem que o Nelito te conhece, mas tens que abrir e olhar na cara do Nelito ou do Manelas, não é? Não é o facto dele ser teu amigo que vais querer ter o painel fechado, Hitler. Não, podes colocar uma pessoa que vai abrir a câmera, Cota. Não, você até é uma pessoa que já é conhecido aí, podes manter, assim como o Angola também tem problemas do coisa, de abrir. São essas duas pessoas que mais ou menos aqui nós temos e falaram com antecedência sobre então abrirem as câmaras. E portanto, deputado Nelito Equique, boa noite, está aqui presente, estou só a explicar com relação aqui esse que o Nelito já conhece, que é o Hitler e aí o Angola. E aí embaixo então temos o Isidro Fortunato. Isidro, a tua câmara, por favor. Isidro não tem problemas nenhum com a câmara. Vai abrir.
Antes de, pronto, né? O Isidro vai abrir sim, é uma pessoa que está sempre com coisa aberto, sem problema, e não tem, uns têm problema porque a bofia, outros têm problema, pronto, número de seguidores, então é tudo isso. Mas vamos dar início, que é a nossa conversa aqui com o Manelas, não sei se vou lhe chamar aqui Manelas, por ser já uma pessoa, quer dizer, estamos aqui, o deputado, não é? Então, não, Manelas está bom. Manelas está bom. Ok, epá, pronto, é aquilo, vou então chamá-lo Manelas, e devido também à amizade que tenho aí com o nosso deputado, que dispensa a apresentação. Como ele mesmo dispensa a apresentação, o Manelas, vou dar o meu boa noite e bem-vindo aqui à nossa live. Nós estamos hoje aqui, é um quintal que é o Estado da Nação, Manelas, que criamos aqui para começarmos aqui a discutir então questões mesmo políticas do nosso país. Manela já frequentou, ou já esteve aqui presente neste quintal, por isso não é uma pessoa que mais ou menos pronto, né, ver indiferença aqui. As pessoas, depois de eu questionar primeiro como apresentador, tem aqui os moderadores, serão os primeiros que também vão questionar aí, e assim sucessivamente, independentemente da resposta que o Manelas der, e eles também vão subindo alguns que querem questionar, por isso é que estão aí muitos jovens que querem questionar algumas questões, colocarem algumas questões do Manelas. Então, vamos fazer esse exercício aqui. O Manelas, vou dizer, é assim, por isso é que eu vou chamar mesmo Manelas aqui, porque o Manelas está aqui como cidadão, não está aqui como militante, vamos dizer como militante ele é, mas não está aqui, vamos dizer, vestido de militante ou de deputado. É preciso que as pessoas entendam isso, e principalmente os que estão na rolagem depois vão pedir que é para subir aqui. Mas questões podem ser colocadas, sim senhora, aqui ao Manelas, que é o deputado Nelito Equique, mas ele está aqui despido disso, está aqui convidado como um cidadão, como um outro qualquer poderia estar aqui, mas como ele é mesmo do povo, e é do povo que ele vem para ouvir, por isso é que ele está aqui conosco, então aceitou o nosso convite. Então, Manelas, é assim, e a partir de agora vamos entrar então já live na conversa. Manelas, gostaria antes mesmo de começarmos aqui a live ou as questões, Manelas, pronto, não é uma apresentação, mas mais ou menos identificar-se aqui o Manelas que dispensa apresentações. Faz favor. Bem, boa noite a todos. Primeiro agradecer o convite que me foi formulado pelo Isidro Fortunato, ao Mano Nacho Cruz, muito obrigado também, e a todos quanto estão nesse espaço. Bom, eu sou Nelito Equique, secretário-geral da JURA, Juventude Unida Revolucionária de Angola, braço juvenil da UNITA. Sou deputado da Assembleia Nacional, formado em Direito Político. Portanto, de forma muito resumida, este sou eu, Nelito Equique. E vamos ter uma conversa informal para ser mais aberta e transparente possível. Não estou aqui para ensinar, mas para uma discussão onde também pretendo aprender convosco, e lá onde eu puder deixar também alguma coisa, penso que vai ser muito, muito útil. Assim sendo, estou à vossa disposição. Mais uma vez, eu agradecer também a todos quanto nos seguem. Ok. Muito bem. Antes de. Não, espera só. Antes mesmo de iniciar, é 1 minuto para cada painelista que está aqui. Dar então o saudade. Já agora, Isidro, queres falar alguma coisa? Faz favor. E 1 minuto para iniciar, porque o Manelas não vai ficar muito tempo aqui. Prontos, primeiro queria agradecer aqui ao Nelito por se fazer presente, por estar conosco hoje para mais uma sessão. Acredito que vai ser muito proveitosa para todos nós.
E depois queria pedir aqui o engajamento das pessoas que se encontram no FOIU. Acho que temos aí o Darilov. Façam só mesmo aquela pressão boa, estás a ver? O pessoal tem que pôr aí muito tap-tap na tela para nós podermos estabilizar a live, não temos nenhum problema de transmissão. E também os presentes, não se esqueçam dos presentes. Nós temos aqui uma figura como Nelito Equique, que é um jovem que tem se debatido por muitas situações no país, que tem mostrado sempre uma posição firme com relação à defesa dos direitos da juventude angolana e também dos angolanos no geral. Portanto, eu acho que é muito importante que nós traçamos aqui muitos presentes. Por quê? Porque eles são simbólicos. Nelito não vai ficar rico com presentes, mas isso passa a ter um significado simbólico da sua presença aqui, da importância de lhe termos aqui para esse diálogo salutar. Então isso acaba por ser um meio assim de manter apreciação pela presença do Nelito nesse espaço. Portanto, agradecemos já pelos presentes, queremos aí muitos presentes aí para os nossos que se encontram aqui, e também o TEP-TEP não deve falhar. Nelito, muito obrigado pela tua presença cá e seja bem-vindo a esse espaço de conversa. Laura Macedo, por favor, 1 minuto, saudar aí o nosso Nelito. Nelito, bem-vindo. Estamos aqui para conversar contigo. É teu dia de paredão. Hoje é teu dia de paredão. Hoje é teu dia de paredão. A gente está aqui. Há muita coisa que aqui os convidados querem saber, vão questionar. Tens que te sentir à vontade para... Quando achares que não deves responder, é tranquilo, dizes pura e simplesmente essa questão não vou responder. Está bem. Bem-vindo. Obrigado. Gentleman, sem perder tempo, faz favor. Ilustre deputado, seja bem-vindo. É sempre bom te termos aqui, também uma forma de levarmos nossas inquietações aonde nós não temos a voz. Então, sinta-se à vontade e estamos juntos. Obrigado. Hitler Samsung, faz favor. Alô, Hitler. Olá, só um instante. Olá a todas e a todos, boa noite. Boa noite. Eu só gostaria de felicitar aqui a iniciativa do Cotanacho, dessas lives dos domingos, e também aqui encorajar o nosso ilustre convidado e desejar uma boa live a todos os painelistas aqui, um bom debate. E eu vou fazer o mesmo que tenho estado a fazer nas lives anteriores, em que participam pessoas que eu tenho assim uma certa proximidade, ao invés de eu estar aqui para ocupar tempo de pessoas que nunca tiveram oportunidade de conversar com o deputado Nelito Equique, eu vou deixar o meu espaço precisamente para permitir com que outras pessoas tenham essa oportunidade de falar com eles. Então desejo uma boa live, vou estar a acompanhar aqui e aproveito a anunciar que nós vamos transmitir isso no Facebook e no YouTube em simultâneo. Muito bem, Hitler, não há problema, mas depois, quando tivermos a despedir, então, aqui o nosso deputado, o Nelito, vais ter que subir mesmo, ou ficas aí na rolagem, depois vais subir. Contudo, o Hitler vai descer. Angola, faz favor, o microfone é seu. Muito boa noite, deputado Nelito Equique. Seja bem-vindo na nossa e na sua live também. Penso que esta live será de bom proveito e que possamos então questioná-lo com toda a veracidade para que algumas coisas sejam então espelhadas aqui no nosso público. Muito obrigado a vossa presença. Darilov. Pronto, boa noite aí o nosso ilustre deputado. Desde já pedir desculpas porque estou numa zona da casa que os putos não fazem barulho, por respeito mesmo, então não consigo abrir a câmera nesse momento, mas ao longo da live irei abrir a câmera e dizer que estou ansioso aí para ver se o deputado trouxe alguma novidade relativamente às recomendações da live anterior. Espero que se lembre do que nós deixamos, se já está a ser evoluído ou não.
e estamos aqui para conversar, partilhar ideias e aprender uns com os outros. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Ok, vamos à primeira questão, sem perder tempo, devido aí mesmo, amanhã o deputado tem plenária, então vamos facilitar aqui. Mano, nós vamos aqui até as 2, 3, 4 da manhã, 5 da manhã, Manela. Mas a discussão é só mesmo alternância que nós fizemos aqui. Manela dorme, acorda às 5 horas, vai ver, estamos ainda aqui, live mesmo. É verdade. Pronto, vamos lá então à primeira questão. Manelas, como o braço mesmo juvenil, não é? Do partido, vamos dizer, histórico e da oposição, o maior partido da oposição, o que é que mais ou menos, como cidadão e não como, vamos dizer, militante, tem feito para pronto, né, para a libertação desses presos políticos que o regime prendeu por apenas abrir a boca assim conforme estou a abrir, falar algo que está mal e irem para a cadeia, e até hoje estão lá nas masmorras, então dessas cadeias, indivíduos inocentes por falarem, Conilas, vamos falar o Carrolo, e tantos outros nomes que não me vêm agora de momento, mas são muitos eles, mesmo nas províncias também tem, não só em Luanda, não é, que a gente muitas vezes vê. Então eu gostaria que aqui o Manelas, que é assim que eu vou tratar durante a live, pudesse dizer então o que tem feito com relação a isso. Bem, muito obrigado. Primeiro dizer que, como qualquer cidadão angolano, não indiferente aos problemas que o país atravessa, sinto bastante o facto de termos no país presos políticos, cujo crime é o delito de opinião, cujo crime é ousar criticar um sistema que há 50 anos vem governando Angola da pior forma possível. O que é que temos feito? O que nós temos feito é, primeiro, denúncia, resta-nos fazer a denúncia, e enquanto organização juvenil temos feito denúncias no plano interno e no plano externo. Temos feito advocacia junto das instituições nacionais e internacionais, mas de forma muito particular, enquanto organização juvenil da UNITA, levamos os problemas que assolam a juventude à nossa direção do partido, na pessoa do presidente Adalberto Costa Júnior, que também tem feito de forma recorrente nas suas intervenções públicas, no plano interno e no plano externo, denúncias, e tem estado a levantar a voz para que se libertem os jovens presos, todos eles, desde Osvaldo Carrolo, o General Nila, enfim, só para citar esses dois. Mas temos presos em Malange, temos presos no Ambo, enfim, um bocado pelo país todo, cujo crime, como disse anteriormente, é um crime de opinião, é delito. Angola é este país que vai, cada dia que passa, vão se restringindo as liberdades. Portanto, podíamos ter feito mais, sim, acho que podíamos ter feito mais, mas, no entanto, o que nós fizemos até aqui é isto. Apoiamos também todos os movimentos que têm realizado pressão de rua, no sentido de exigir a liberdade desses presos políticos. No entanto, é bom que cada um de nós se lembre. Os maiores presos não são esses jovens que se encontram encarcerados em Calomboloca, porque esses são presos de consciência. Os maiores presos são, efetivamente, os políticos que têm medo do povo, aqueles que se encontram em palácios, nas suas grandes residências, que por medo do povo, por medo de gente que desperta a consciência do povo, encarceram. Portanto, esses jovens que estão presos não são criminosos. Não são criminosos, mas este é o país que nós temos. E é por isso que temos que continuar a caminhar juntos, de forma unida, para num futuro muito próximo libertar Angola desta dominação de um partido que adotou o neocolonialismo como forma de governar. Ok, muito bem, Manela. Estou satisfeito com a resposta.
Manelas, é assim, há uma divisão na juventude hoje em dia, não é? Vamos dizer, daquilo que é a alternância, que falta 1 ano e meio para esse 2027, que são as eleições em Angola. Eu gostaria do que o Manela trouxesse, ou que mais ou menos ideias ou conselho poderia, principalmente aqui na diáspora, onde eu tenho estado em alguns sítios com jovens, por eu estar mesmo a fazer isso e às vezes falar com políticos, né, de Angola, aqui nesse quintal que é a coisa, o Estado da Nação, jovens que vêm, questionam, perguntam-me certas situações que eu mesmo próprio não sei os responder. Então, Manela, eu gostaria que o Manela mais ou menos desse aqui, eu falasse, desse uma resposta aqui, para que eu pudesse falar com esses jovens quando fosse esses locais da comunidade angolana aqui no Reino Unido. O que é que o Manelas, qual é a esperança para essa juventude 2027, não é? Que podem contar que a UNITA, ou com a UNITA, ser o vencedor das eleições 2027. O que é que Manela pode dizer para esta juventude estarem afim e votarem com a UNITA 2027, Manela? Faz favor. Bem, é assim. Primeiro, mais do que o voto de forma individual, é importante que cada angolano trabalhe para concretizarmos a alternância. Cada angolano, estando no país ou fora do país, mobilize e ajude a organizar as comunidades residentes no país e fora do país. Não se pode realizar uma alternância política com divisão. Não se pode realizar uma alternância política com desorganização. A alternância política faz-se com organização, unidade. E para alcançar a unidade e a organização, é importante que haja trabalho. Trabalho de cada um de nós. E quando digo organização, é efetivamente a organização do povo, das comunidades. Organizar o povo implica educação cívico-eleitoral, como votar, onde votar, como defender a verdade eleitoral. Isso depende dos angolanos, depende de cada um de nós. A UNITA é um instrumento de luta. É um instrumento de luta disponível para resgatar Angola de um partido que domina e humilha-nos há 50 anos. Não vamos questionar por que o fulano fez, deixou de fazer. Já não é hora de questionar. É hora de unirmos-nos em prol de um propósito. Eu sei que muita gente ficou desiludida. Muita gente anda triste. Mas a tristeza não paga dívidas. A tristeza não nos vai permitir atravessar a ponte para estarmos na outra margem do rio. É importante deixar o passado para o passado e olhar para frente. Olhar para frente significa não mais questionar por que não foi feito isso. Agora é dizer, vamos fazer. E o que é que temos que fazer? É o que eu disse. Temos que trabalhar juntos. Temos que organizar o povo. Temos que mobilizar recursos. Falando um bocado da diáspora angolana. A diáspora angolana devia inspirar-se no que fez em 2022, trabalhou bastante. Devo reconhecer e dar os meus parabéns à diáspora angolana. Não concretizamos a alternância em 2022, não concretizamos. Vamos desistir? Não, não temos que desistir. Isto é um processo. A luta tem várias etapas. Não vencemos naquela etapa, vamos vencer na outra etapa. A diáspora senegalesa muito fez para derrubar o regime do presidente Macky Sall. Desde participação intelectual, participação financeira, organizaram-se. E se a diáspora angolana estruturar-se na angariação de fundos, porque eleições ganham-se com dinheiro, na angariação de fundos, estiverem disponíveis para estruturar em cada país onde haverá eleições, estruturar a comunidade,
explicar a necessidade de voltar a confiar na UNITA, que é o único instrumento viável para se fazer alternância no contexto presente, eu penso que estaríamos a fazer um grande favor ao país e ao nosso povo. Os jovens constituem a maior força do país, porque é a maioria. E o jovem tem que compreender a sua força para não ser vítima desta mesma força. Nós temos muitas opções, é como a vida. A vida oferece-nos muitas opções, mas entre as muitas opções, nós só temos que escolher uma, decidir sobre uma opção e ser consequente nesta opção, nesta decisão que tomarmos. Então, os jovens, é preciso fazer leituras do contexto e tomar uma decisão e ser consequente. Ok, muito bem. Vamos então à terceira questão. Manelas, gostaria que respondesse essa, já nas vestes, pronto, não é, de deputado na Assembleia. Há uma temática que veio aí à tona, dizer que os deputados da UNITA estão a reclamar regalias, ou seja, os subsídios suspensos já há alguns anos. Isso é verdade, Manelas, ou deputado Nelito? É assim, não, isso nem é assunto. Nenhum deputado da UNITA levantou a sua voz para reclamar regalias. Isso posso lhe garantir. A nenhum nível. Mas, infelizmente, quando se fala da Assembleia, fala-se de deputados da UNITA. Por quê? Porque se quer manchar os deputados da UNITA. Por quê? Porque se quer passar uma ideia segundo a qual os deputados da UNITA não estão interessados no sofrimento do povo. Estão apenas interessados na concretização financeira das suas vidas, o que não constitui verdade nenhuma. Não constitui verdade. Portanto, numa só palavra, é falso, é mentira, não aconteceu. Nenhum deputado da UNITA. Aliás, há uma nota feita pelo grupo parlamentar da UNITA a desmentir isso. Não sei onde é que essas pessoas tiraram isto para trazer a público. Portanto, é mentira. Ok. Passamos. Passamos. Manelas, vamos agora então sobre o Congresso que a UNITA teve aí, não é atrás, há 2 ou 3 semanas atrás, que elegeu Adalberto Costa, reelegeu ou foi então reeleito o ACJ. O Manelas, como de pedra e cal, e nós vimos em 2022, não é? Aquela força toda conseguiu tirar o bastião do MPLA, que é a capital Luanda, e foi o Manelas como secretário, podemos dizer, em Luanda da UNITA, conseguiu fazer esse feito, derrubar o MPLA então, que é uma força, um partido político muito forte, que muita gente não acredita que um dia o MPLA caia, e mesmo assim em 2027 ainda há quem duvida que eles caiam, mas em Luanda o Manelas derrubou com o MPLA. Será que 2027 teremos um Sapinala, que agora é que está em Luanda, a derrubar novamente o MPLA na capital? Porque nós vimos agora, sábado, né, ontem, aquela moldura humana com o MPLA, porque sei lá, já soubemos, eu pelo menos sei, porque vias é que eles fazem aquela moldura humana. Mas para muitos, os leigos, não conseguem identificar o porquê que foi aquela moldura humana ontem lá no Quilamba. Por isso, eu gostaria de ouvir o Manelas, o que é que nos garante, o que é que o Manela nos diz que já foi 2022, aqui é de tirar o chapéu Manelas, o que fez na capital de Luanda. Eu fiquei alegre, fiquei contente. Fiquei muito satisfeito, Manela, daquilo. Quero te parabenizar aqui, nunca te falei sobre aquela derrota que o MPLA levou em Luanda. Então eu quero também saber, uma vez que eu sou simpatizante, apoiante 100%, não é 99% nem 95% na UNITA. Eu sou 99%. Eu apoio até talvez mais que alguns que têm cartões de militante da UNITA,
e não fazem esse exercício. Por isso, eu, como apoiante, simpatizante desta UNITA, Manelas, eu quero que me deem garantias que 2027, o que é que o Manela nos transmite aqui? Vamos ganhar em Luanda, conforme o Manela fez, né, em 2022, ou como é Manela? Queremos ouvir, Manela, faz favor. Primeiro dizer que aqui neste painel mesmo tem uma senhora, Laura Macedo, com quem trabalhamos bastante no âmbito da mobilização de Luanda. O que foi feito em Luanda em 2022 foi unir forças. Nós conseguimos trabalhar na unidade de forças, desde intelectuais e não intelectuais, desde empresários e funcionários, ativistas e partidários. Trabalhamos todos juntos no âmbito, primeiro, da mobilização e da defesa do voto. E este trabalho resultou efetivamente na derrota expressiva do MPLA. Por isso, no início, eu insisto, no início da minha abordagem, eu disse, há duas formas de se ganhar: promover unidade e organizar. Promover unidade. Quando há um propósito maior, as pessoas unem-se em torno deste propósito. Mas não basta unir-se em torno do propósito. É importante organizar. Eleições é sobre luta de poder. E a luta do poder, ninguém quer sair do poder. Quem não está no poder também quer chegar. Portanto, só organizando o povo em grupos pequenos se pode alcançar a vitória. A vitória de Luanda foi fruto da participação e da entrega de cada angolano que residiu nesta província. Nós tivemos o papel, a nobre missão e difícil de liderar este movimento na capital. Mas, sobretudo, nós compreendíamos que era fundamental não entrar em choques, porque eu costumo dizer que quando você vai lutar com o porco vai ganhar sempre. Dito de outra forma, o MPLA tem as Forças Armadas, tem a imprensa. Se você entra na onda da provocação do MPLA, ele tira-te do sério e ele ganha. Portanto, nós dirigimos uma campanha de forma muito sábia e serena. Estruturamos a defesa do voto no âmbito dos delegados da lista e vários grupos da sociedade civil organizaram-se no Votou Central. Votou Central. Isto permitiu nós termos um resultado de 1.260.000 votos. 1.260.000 votos limpos. E este resultado foi divulgado pela Comissão Nacional Eleitoral. No entanto, foi-nos retirado perto de 100.000 votos. Nós devíamos ter tido, em 2022, 1.363.000 votos. O MPLA não conseguiria eleger 2 deputados. O MPLA elegeu em Luanda 1 deputado. Tiveram que fazer esta manobra difícil para conseguir eleger o 2º deputado. Mas ainda assim, eu acho que foi um trabalho muito bem feito e muito estruturado. Quando se vai lutar com um partido que controla tudo, tem que se trabalhar para que a margem da vitória esteja sempre acima de 60%. Ali ele não tem margem de fazer fraude. A derrota fica muito expressa e a vitória é evidente. E foi para isto que nós trabalhamos. Trabalhamos com sondagens, trabalhamos com sondagens permanentes. Antes das eleições fazíamos sondagens para ver onde é que estávamos mal, onde é que tínhamos que trabalhar mais, e esse trabalho foi feito. Foi feito com ciência. Quem trabalhou na equipa que eu liderei sabe o que é que fizemos. Sobre o futuro, eu não posso perspectivar futuro nenhum. Não posso perspectivar futuro, porque esta pergunta tem que ser feita a quem dirige o partido atualmente. Do que eu constato no país,
e na diáspora, o MPLA, eu vou responder de forma global, para não responder de forma específica. O MPLA não tem condição nenhuma de voltar a ganhar as próximas eleições pelo voto popular. Pelo voto popular, repito, não tem chance nenhuma de voltar a ganhar as próximas eleições pelo voto popular. No entanto, é importante que revisitemos a lei eleitoral e os instrumentos que o MPLA usa para se manter no poder. Quais são os instrumentos? Comissão Nacional Eleitoral, onde o MPLA continua a ter maioria. Tribunal Constitucional, onde a indicação da maioria parte dos juízes é feita na base do interesse do partido que sustenta o poder. Na minha maneira de ver, o que nós devemos discutir não é sobre o voto popular, é sobre como traduzir a vontade do povo em vitória. E temos que ultrapassar as dificuldades que nós encontramos nesses dois itens que eu mencionei, ou se quisermos, nessas duas instituições, Comissão Nacional Eleitoral e Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional tem 11 juízes, 4 indicados pela Assembleia Nacional, 4 indicados pelo Presidente, pelo Executivo, pelo Governo. Depois o Conselho Superior da Magistratura indica e o Presidente designa a Presidente do Tribunal Constitucional. Pelo Parlamento, a UNITA indica 2 juízes. 11 menos 2 fica... Quanto? Menos 2? 11? Ficam 9. Menos 2. Ficam 9. Sim. Significa, estes 9, se estiverem alinhados a uma lógica partidária, a uma lógica do sistema, vocês têm a resposta. Comissão Nacional Eleitoral, salvo erro, tem 17 comissários, salvo erro. A oposição toda tem 7. 7. O MPLA tem 10. Mas o voto de qualidade do presidente da CNE é 11. A resposta penso que está dada. Então, o entrave para a vitória do povo angolano estão nessas duas instituições. É sobre elas que nós temos que trabalhar. E eu sou das pessoas que defendia que as fraudes eleitorais deviam ser criminalizadas. Porque uma fraude eleitoral é um golpe constitucional. É um golpe não violento. Mas é efetivamente a subversão da vontade popular. Quem faz fraude devia merecer uma moldura penal. Porque é criminoso, porque subverte a vontade popular. Quem faz fraude, devíamos fazer um movimento de pressão para que seja sancionado. Imagina, vê uma coisa, pensa comigo. O presidente da Comissão Nacional Eleitoral, se divulgar resultados que subvertem a vontade popular, faz um movimento muito amplo para ser sancionado. Por exemplo, não viaja para os países da Comunidade Europeia. Mas, Manela, mas vamos dizer, a UNITA não está a criar condições ou meios. Não, deixa-me só terminar a minha abordagem. Porque nós temos que falar sobre uma estratégia. Estamos a falar sobre Angola, né? Claro. Sobre Angola. Sim. E eu disse-lhe que o problema não está, efetivamente, no voto, no apoio popular. O problema está nessas duas instituições. E é sobre essas duas instituições que os angolanos devem trabalhar. Porque é como eu disse, a UNITA é um instrumento de luta. Cabe a cada angolano, trabalhar para que
se concretiza a alternância política. Agora, que eu acredito profundamente que o MPLA não ganha eleições, não ganha. Isso eu acredito. E acredito porque eu ando pelo país. Acredito porque eu sei que, do ponto de vista da aceitação popular, o presidente da UNITA tem muito mais aceitação popular que qualquer um outro candidato que o MPLA vier a indicar. Acredito porque a UNITA tem maior credibilidade e tem mais aceitação que qualquer outro partido que existe em Angola. Isso não é porque é uma constatação diária. É uma constatação diária. Feita esta constatação, precisamos de forma coletiva começar a trabalhar junto da comunidade internacional. Por exemplo, é importante que as próximas eleições tenhamos a União Europeia a fiscalizar as nossas eleições. É importante que tenhamos em Angola observadores eleitorais dos Estados Unidos da América, dos países mais importantes do mundo. Tem que estar aqui para verem como é que as eleições são realizadas, para verem que o MPLA perdeu as eleições e façam uma pressão para, e não é ingerência, não se trata de ingerência, mas trata-se de uma observação em que deve dar um relatório. Deve dar um relatório. Se o povo não está de acordo, então este partido não tem por que continuar. Em 2019, eu fui a uma conferência nas Nações Unidas, e dizia ao secretário-geral, o atual secretário-geral das Nações Unidas, que quando um governo subverte a vontade do seu povo, mantendo-se a força no poder, as Nações Unidas têm a legitimidade de intervir neste país, porque se violou a vontade do povo, se subverteu a vontade popular. Imagina, pensem comigo, há uma fraude, há um golpe militar. Este país é sancionado pela CEDEAO, pela União Africana. Aliás, vimos agora, a Guiné-Bissau teve um golpe e estão sancionados, estão suspensos na União Africana, estão suspensos na CEDEAO, estão suspensos na CPLP. E todos os dirigentes envolvidos neste golpe estão proibidos de viajar no espaço europeu. Então, se quem comete um golpe militar tem sanções, por que quem comete um golpe constitucional não tem sanções? É sobre isso que nós temos que trabalhar. Porque em Angola tem havido golpes constitucionais. A subversão da vontade popular. Enquanto não trabalharmos para isto, com parceiros nacionais e parceiros internacionais, esta gente vai continuar a brincar. E vai continuar a brincar por quê? Porque tem um exército. Se você gritar muito, começamos a falar sobre os presos. Quem grita muito vai para a cadeia. Porque eles não têm a força da razão. Eles têm a força das armas. E diante de uma arma, quem mais consegue gritar? Ninguém. Muito bem. Pronto, eu vou fazer a última questão, porque tem mais aqui pessoas que vão questionar, e para não roubar muito tempo vou fazer a última questão. O Nelito poderia fazer muito mais e ficar aqui até logo, mas temos que dar também oportunidade aí a outras pessoas que querem questionar. Por isso, Manelas, vamos dizer, és carismático, és um líder acérrimo que nós já vimos. Em 2029, não é? Após, eu acho que termina a candidatura de presidência como líder da UNITA, o ACJ. Será que Manela um dia não pretende ou não poderia se candidatar a esse partido político que é a UNITA, Manela? Eu penso que enquanto militante do partido e enquanto angolano, eu tenho o direito de ambicionar qualquer cargo, mas vai depender muito da vontade dos militantes do partido. Eu tenho ambição, eu tenho que ter ambição. Não estou na política para fazer companhia, estou na política porque tenho ambição e tenho uma visão. E espero sinceramente que um dia venha
a abraçar desafios grandes. Mas o abraçar desafios grandes vai depender muito de quem. Imagina, pensa comigo. Eu quero arrendar a tua casa. Eu não vou forçar, mas arrenda a tua casa, não. Nós vamos negociar sobre o preço, o tempo que eu vou ficar na tua casa. É como ser candidato à presidência de um país ou à presidência de um partido. Os donos de casa, entendamos, são os militantes. E é com eles que temos que discutir se eles aceitam a nossa visão e se estão disponíveis a nos conferir temporariamente um mandato para dirigir o partido. E sobre isso, eu penso que a resposta está dada. Não haverá nenhum impedimento legal, nem de vontade pessoal, que não me permita abraçar um desafio desta natureza no futuro. Eu gostaria de ver no futuro, agora gostaria de ver um dia, vamos dizer, a tentar, Manelas mesmo, a tentar um dia conduzir a UNITA. Após, não é? Eu sei que o ACJ é carismático, é uma pedra fundamental neste momento, ele é que está na moda, não é? Mas 2029, sei que são 4 anos, agora que vocês meteram as regras internamente no partido, então 2029 ele termina o mandato como presidente da UNITA e não poderá candidatar-se durante aquele tempo. Então, de líderes aí para a UNITA tem muitos, e nesses muitos, quer dizer, é minha opinião pessoal, que eu aqui estou a falar, não sei dos outros jovens, das pessoas aí, eu vejo um candidato forte, o Manela, não sei se já lhe disseram, mas eu lhe vejo a partir daqui mesmo, da diáspora, onde eu estou, na terra de Sua Majestade, que é Inglaterra, eu consigo ver que o Manelas tem muita força para levar a UNITA em bom porto. Então, por isso é que eu lhe fiz essa questão mesmo, para que, pronto, não sei, 2029 tenhas essa intenção, vai pensando, é uma opinião pessoal minha, né, Manela? Então, portanto, é isso que eu vejo, essa força que eu vejo num jovem, que é o Nelito Equipe, e um dia, então, estar como presidente do maior partido que já vimos da história de Angola, que é a UNITA. Por isso, Manela, eu vou ficar deste lado, mas aqui presente vou entregar a live agora ao Isidro Fortunato, que é a pessoa quem lhe trouxe até aqui, mas estamos sempre juntos aqui no Estado da Nação. Ele é moderador aqui da live. Temos a Laura Macedo também aí como moderadora. O Darilov, que não abre a câmara, não está a dar exemplo nenhum de moderador, sempre a lutar com abrir. Mas ele tem aberto, às vezes. O Angola é nosso, já temos estado aqui com ele, é também uma pessoa que tem estado aqui, perdeu derrubaram, né, o TikTok dele, então começou novamente a engajar alguns seguidores, mas tem poucos que é para abrir o painel. Mas é nosso, conhecemos muito bem, Manela. Então eu vou entregar mesmo já a live aqui, o Isidro, mas depois de tudo, todos aqui questionar, eu volto novamente com o Manela. É tudo, Isidro, o microfone é seu, portanto, mi casa é sua casa. Mais uma vez, boa noite. E devo felicitá-lo primariamente pela assertividade nas respostas que foi apresentado. Nota-se claramente que há aqui um compromisso em manter essa conversa num bom nível e nós agradecemos por isso. Então eu queria, antes de fazer as minhas perguntas, mandar aqui o alerta ao nosso pessoal aí, não esqueçam dos presentes para os nossos convidados. Os presentes são muito, mas muito importantes. Eles simbolizam, simbolizam essa nossa vontade de sentir que recebemos cá alguém. E essa troca, essa ideia de que precisamos de fazer com que as pessoas se sintam em casa. Os presentes são simbólicos, o Nelito não vai ficar rico com esses presentes. Esses presentes é uma forma de nós mostrarmos agradecimento pela sua presença aqui no nosso programa.
ok? E depois também o TapTap, não esqueçam do TapTap e também vão partilhando com outros perfis aqui para nós podermos atingir uma audiência muito maior e podemos continuar a subir aqui o nível da nossa conversa. Nelito, estás aqui, agradeço mais uma vez e aí vai a pergunta. Nelito, qual é o novo desafio, né? Com relação à Jura? Quais são os desafios que nesse momento você enfrenta com relação à Jura? Desafios, quando a gente fala de desafios, nós estamos a falar no geral. Sabemos que a Jura é uma estrutura muito forte na questão